para vocês o motivo do meu atraso. Gente, vou compartilhar aqui, deixa eu só organizar. Que acabei de sair da aula de ervas. Em relação à gravação das aulas, eu acho que está sendo um problema espiritual já, você da vela. Marinho foi gravar a aula de erva hoje pra mim, também não deu certo, mas acho que agora a gente vai conseguir gravar. Agora vai. Acabou. A espiritualidade vai ajudar a gente. Amém. Por favor. E as aulas que a gente não tá tendo a gravação todas, eu tô colocando ela com um resumo na nossa plataforma. E é muito legal o resumo, porque ali, às vezes, quando eu tô dando aula, eu tô no 220, eu tô muito acelerado, eu não consigo explicar de forma muito clara. Escrever, para mim, nesse sentido, é muito mais fácil. Então, o resumo, ele até aprofunda um pouco mais do que a aula, beleza? Então, se vocês puderem, tá tudo lá. Gente, como vocês são de casa, eu vou abrir um biscoito combinado até agora. Eu vou começar a aula. Hoje, voltando para aquele cronograma que a gente já tinha criado, a gente vai aprender a como lidar com manifestações espirituais fora da hora, dentro do contexto da acolhida. Para começar essa aula... Oh, meu Deus do céu. Para começar essa aula, a gente tem que começar pelo princípio da vibração. Também é uma lei hermética daquele livro que eu tinha indicado para vocês, do Caibalion, que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. A diferença entre a matéria, a mente e o espírito é a taxa de vibração. O que isso significa? Significa que tudo que a gente está vendo, sentindo, ouvindo, percebendo, tem um nível de vibração. E esse nível de vibração, ele define a existência daquilo, a forma daquilo, a essência, a natureza daquilo naquele momento. Como a gente entende que tudo... Deixa eu pegar aqui um minutinho. Tudo se move e tudo vibra, isso leva a gente diretamente à mudança também. Então, movimento é mudança, então nada está estagnado e tudo está no processo de desenvolvimento. Trouxe essas imagens aqui para a gente entender um pouquinho dessa questão filosófica do tudo vibra dentro da parte da espiritualidade, que é o nosso campo áureo, né? Então, quando a gente entende e leva essa premissa como verdade, a gente consegue entender também a questão do campo áureo de um ser vivo, não só de uma pessoa, mas também um animal, uma planta, que seja, ou até um objeto. Quando você pensa em um objeto imantado magicamente com um intuito, você consegue colocar uma vibração nele, ele por si só já tem. E como isso pode se manifestar de formas diferentes, baseado no que a pessoa está sentindo, no que a pessoa está vivendo e como a realidade dela hoje vibra diferente da realidade do outro. E a gente vai lá naquele ponto que eu tinha falado há algumas aulas atrás. Eu vou voltar aqui, ó. Que o todo é mente, o universo é mental, onde a gente consegue pegar a mesma situação, idêntica, com pessoas diferentes, aquela situação, antes de ser resolvida, antes de poder ser feito algo sobre ela, ela já existe de forma diferente na pessoa. Então, duas pessoas lidando com uma luta de UFC vai ser completamente diferente. O cara que nunca lutou, ele vai estar morrendo de medo, e um cara que já luta e já gosta disso, ele vai estar adorando ter aquela oportunidade. Então, mesmo antes disso acontecer no processo da mente, isso já é diferente. E isso vem pela vibração que aquela pessoa está naquele momento. Quando a gente pega isso aqui, eu queria aprofundar, antes de começar a falar do contexto, aprofundar um pouquinho mais dentro do contexto de chakra. Que apesar de ser um tópico muito comum quando a gente fala sobre espiritualidade, ele é muito pouco entendido dentro da sua real profundidade. Então, quando a gente pega o chakra, a gente tem trilhões de chakras no corpo. Não sei se alguém aqui já fez yoga, mas quando você faz yoga, você entende. O yoga, ele é uma prática que é o oposto do que a gente faz. E isso é legal a gente entender. O que a gente faz na Umbanda, a gente usa o nosso espírito
né, ou o espírito de outrem, que já morreu, para mudar a nossa realidade, nosso corpo, o nosso campo mental. O yoga, ele é o caminho oposto. A gente usa o nosso corpo para mudar o nosso espírito. Então, todas as poses que você vê, não chama pose, chama mudra. Todos os mudras que você vê dentro do yoga, eles são... Oi, perdão? Fala de novo, Felipe. Posições. Isso. Que você vê no yoga, eles são estruturas para o seu corpo vibrar de forma a que espiritualmente você consiga ter um momento alterado de consciência. E nesse momento você consiga ter um desenvolvimento de algo. Caso alguém nunca tenha feito, é bem legal, mas não é o foco. Voltando nisso, então a gente entende que esse contexto de chakra, ele vem da cultura Veda hindu, que vem dessa visão do corpo como parte do espírito, que vem do processo de vibração que a gente já falou. E aí a gente vai ter como base, a gente tem diversos chakras, na palma da mão, na palma do pé, no dedo, blá, blá, blá. A gente vai ter como base inicial desse estudo 7 chakras, que são os 7 padrões que a gente tem, que é coronário. Deixa eu tentar aqui, ó. Tem uma canetinha legal aqui, ó. O coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, o gástrico, o sacro e o básico. Todos esses chakras, eles têm a entrada e a saída da energia que ele vai emanar. Então, normalmente, a entrada é por trás e a saída é pela frente. E aí, a gente tem eles nesse campo horizontal e a gente tem num campo vertical a entrada e a saída. Então, o fluxo da energia dentro desse contexto do ser humano, ele funciona de trás para frente, de trás para frente, de cima para baixo. Ok? Sendo assim, dentro do que eu prego, do que eu acredito, o chakra coronário e o básico sendo opostos a si. Tem lugares que eles digitam, tem lugares que não. Mas eles seriam essa entrada e saída do mesmo chakra. Por que eles são considerados chakras diferentes? Ele passa pelo processo energético do ser humano. Então, quando ele chega aqui, a gente não pode falar que essa energia aqui é a mesma do que estava dentro da sua coroa. Por causa disso, é que quando a gente vai numa umbanda, a gente trabalha a coroa da pessoa. Então, a coroa mediúnica, ela é exatamente esse chakra, o chakra coronário. E cada chakra, ele tem um representante físico dentro da pessoa que tendem a ser glândulas. Alguns podem ser órgãos, mas tendem a ser glândulas. No coronário, a pineal. No frontal, a hipófise. No laríngeo, a tireoide. No cardíaco, o timo. No plexo solar não, perdão. No gástrico, o pâncreas. No esplênico, saco, os rins. E no básico, os suprarrenais. Sendo essa ordem, tendo uma relação com... Aqui eu já posso escrever. Sendo esta relação... Nossa, que certo horrível, peraí. Você fica instalando, tipo, bem chatinho. Aqui, enquanto... espiritual e aqui o campo físico, até dentro da atuação de cada uma dessas glândulas. Então, quando você vai estudar espiritualidade, você vê que quando a pessoa está em um estado alterado de consciência, pode vir da incorporação ou diversos outros modos de estados alterados de consciência, de gnose, a ativação da pineal ela aumenta. A hipófise também pode aumentar dependendo do processo, mas não normalmente, mas principalmente a pineal. Então aqui a gente tem uma relação direta com a parte espiritual, e já as suprarrenais elas são ativadas toda vez que a gente tem um contato com luta e fuga. Né?
Então, um contato mais físico possível, mais básico de qualquer ser vivo, né, eles são ativados quando a gente está dentro desse contexto. Então, essa relação, ela é uma relação muito mais profunda do que parece, do que quando a gente fala. E a gente consegue levar isso para o contexto de entender o ser humano em relação à energia dele, à energia do ambiente que ele está, do que ele está passando, enfim. Uma observação interessante aqui, também, cada chakra desse tem uma relação com as linhas de Umbanda. Então, a gente tem Oxalá, Ibeji, Oxalá, Iemanjá, Ibeji, Oxóssi, Xangô, Ogum e Obaloé. Obaloé, Omulu, que preenche Orimá. Né? Então a gente tem essa assimilação dentro do contexto muito clara. E ter isso bem explicado faz com que a gente consiga começar a ter uma coisa que é preciso na espiritualidade, que é um arcabouço simbólico para entender o que está acontecendo na pessoa, e esse arcabouço simbólico se tornar praticamente uma forma da espiritualidade conseguir conversar com você através das intuições que a gente tem. A intuição, ela só se torna uma intuição verdadeira quando o ser humano ele consegue tirar do campo do sentimento e colocar para o campo da lógica utilizando um símbolo. Então essa é a verdadeira função do símbolo dentro da magia. E aí cada chakra desse está relacionado a um ponto da pessoa. Vamos dizer que a espiritualidade, aqui em relação à visão de mundo, à comunicação, ao sentimento, ao ego, o básico, ao instinto nos rins e no básico à sobrevivência. Então, alguém tem alguma pergunta em relação aos chakras? Qualquer coisa que a gente quiser aprofundar aqui, que aí a gente vai levar como premissa isso para o próximo slide. Não? Fechou. E aí a gente vai voltar lá para o consulente, o tipo de consulente. Né? Então a gente tem esses 3 tipos aqui. O novato, o membro de outro terreiro e o médico. O novato, a gente já meio que falou na última aula, a gente explicou que o contexto dele é mais, nesse primeiro momento, um contexto sociocultural que a gente é visto com muito maus olhos por toda a sociedade. Então a gente vai conseguir acolher aquele cara da forma ideal para que ele não tenha uma visão negativa de algo que realmente não é. E aí quando a gente vai para os outros tipos, um médium de outro terreiro e um médium, que às vezes o cara nem sabe, ele foi poucas vezes e já começa a espiritar e tudo mais, a gente entra num contexto um pouco mais profundo. Quando a gente vai do consulente médium, e aí a gente está levando aqui mediunidade como um todo. Mediunidade, ela é a manifestação da espiritualidade por meio de alguém. Então, se eu só beber uma aguinha... Quando a gente fala isso, a gente está falando, a gente pega aquelas imagens padrão da Umbanda, e tem o médium e a entidade atrás. Então, o médium ele é sempre o aparelho, o caminho que a espiritualidade passa. Né? Quando a gente tem um rádio, um aparelho, algo que está no meio, isso interfere de alguma forma. Isso sempre vai interferir. E essa interferência, ela é natural da proposta da mediunidade, da existência da mediunidade. Então isso não é um problema. Quando a gente entende a forma como isso acontece, não é um problema, a não ser que isso seja intencional. E aí a gente vem entre a diferença de animismo, mistificação e mediunidade, por si só. Quando a gente fala sobre animismo, a gente está falando sobre ânima. Ânima, a gente está falando sobre alma. Que aqui a gente está falando sobre uma manifestação genuína. O que acontece no animismo? O animismo ele é muito comum em médiuns que estão começando a se desenvolver e começando a ter contato com a espiritualidade. Quando você pega um médium que ele está começando a receber, ele tem uma forma de se desenvolver muito bruta, né? Muito
não, bruto não é a palavra que eu queria, mas muito visceral. Visceral. Por que visceral? Porque esse contato com a espiritualidade, ele está começando a limpar esse processo, que em uma pessoa normal, ele é um pouquinho... Ele não necessariamente precisa ser fluido, né? Uma pessoa normal, ele pode ter um problema aqui, uma trava no chakra dele, ele pode ter alguma questão aqui, que no dia a dia dele não vai interferir. Mas quando a gente está falando sobre um processo espiritual, onde essa conexão ela acontece nesse sentido aqui, você consegue entender que aqui é entidade e aqui é orixá. Aqui, ele se faz sendo limpo pela entidade do qual está sendo trabalhado. Então, nesse processo de limpeza, acontece aquele caboclo que bate muito no peito e grita e é meio descontrolado, acontece aquele preto velho que agacha no chão e a coluna do cara vai embora, acontece... às vezes até a pessoa sentir dor mesmo. Eu, no meu desenvolvimento espiritual, eu demorei... Eu só fui receber herê, por exemplo, na Fratello. Eu já tinha pelo menos uns 5 anos como médium, nunca tinha recebido herê. E eu sentia, toda vez que tinha uma gira de herê, eu sentia uma dor muito forte no estômago. E eu não conseguia receber. A única gira que eu nunca recebi, fora na Fratello. Quando eu fui na Fratello, eu consegui receber de boa. E aí isso faz parte da alma da pessoa e do que ele precisa destravar para conseguir fazer esse processo. Então, é uma interferência inconsciente. Então, é uma manifestação genuína. Não se deve julgar, porque isso acontece com todo mundo que passa por esse processo dentro do desenvolvimento. Por isso é que Mãe Maria, às vezes, espera um tempo para falar o orixá de cabeça da pessoa, né? Porque esse processo ele vai se construindo junto da pessoa com ela mesma e da pessoa com a entidade orixá que está ali se manifestando. A gente tem a mistificação, que aqui a gente começa a ter o problema sobre isso. Porque aqui a gente está falando sobre intenção. E aí a gente está falando sobre ego. Está falando sobre algum benefício próprio. Quando a gente fala sobre uma mistificação, a gente está falando sobre algum benefício próprio que a pessoa consegue com aquilo. Se a gente vai levar isso para a mediunidade dentro de um campo de demonstração física, né? A mistificação, ela vem, e aqui, na verdade, a gente tem que entender uma coisa também. O ego, ele não é diferente de vaidade. O ego, ele pode ser raiva, medo, insegurança, descrença, etc. Então, o ego, ele é diferente de vaidade. Quando a gente está falando sobre mistificação, a gente está falando sobre algo intencionado. Então, a pessoa tem, de certa forma, consciente ou inconsciente, a intenção daquilo. No animismo, a pessoa não tem intenção nenhuma, nem consciente nem inconsciente. Aquilo é um processo. Então, só tem que ser trabalhado, tem que ser resolvido. Quando a gente está falando sobre a mistificação, esse processo tem uma intenção consciente ou inconsciente daquela pessoa, que vem do ego dela. E esse ego ele está para além da vaidade. Se um médium que está desenvolvendo, que vai receber um preto velho, ele está com medo, o ego dele está interferindo naquele desenvolvimento. Então, eu aprendi a desenvolver tirando completamente você daquele momento. Exatamente para minimizar o ego como um todo, mesmo se for raiva da pessoa, mesmo se eu estiver puto, mesmo se eu estiver chateado, se eu não tiver fé, se eu estiver querendo me achar, se eu estiver com medo daquela situação, isso não importa, porque ali não sou eu. Eu, como cavalo, ali, eu só tenho que estar e poder proporcionar para aquela entidade que está ali trabalhando o melhor
aparelho possível, aparelho mediúnico possível. E aqui, esse processo, ele tende a levar para um benefício próprio, consciente. Se a pessoa, ela tem medo de incorporar, isso muitas vezes é um benefício para ela de proteção. Ela quer se proteger daquela situação. Se ela tá com raiva de alguma coisa, um desenvolvimento ela pode mistificar, ela pode receber um caboclo, esse caboclo bater muito mais no peito, gritar muito mais alto, e aquilo ser uma forma dela colocar essa raiva para fora, que transcende a energia do caboclo. Se ela está insegura, ela pode, né, numa incorporação, procurar validação do consulente, para que ela consiga ter a segurança que a espiritualidade dela está funcionando e que aquilo existe de verdade. Se ela está descrente, ela pode influenciar naquilo dali de forma totais, porque ela não acredita que aquilo que está acontecendo é real ou que aquilo, aquela entidade é melhor que ela, mais inteligente que ela, ou mais de vida, enfim. E a gente tem também a vaidade, que é onde a maioria dos médiuns caem depois de um tempo de toco, enquanto o toco ainda está legal, que é o momento onde aquela entidade ela tem um valor maior do que a pessoa. Normalmente, quando isso acontece, pessoas muito jovens que desenvolvem. A pessoa começa a desenvolver com 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos. E aquilo, ela vê um poder nessa situação que ela consegue falar o que ela pensa e não ser ela. Isso é um dos maiores problemas, e aí, caso vocês tenham andado de vários terreiros, talvez vocês tenham visto isso acontecer. Médiuns onde você vê que ele se beneficia disso, porque ali é onde ele conseguiu ter uma validação externa que ele nunca teve. Então, a vaidade, ela se trabalha nesse momento. É muito comum isso acontecer, e a maioria das vezes, quando uma pessoa mistifica, principalmente na consulência, é porque ela tem a intenção, consciente ou não, de mostrar que ela é médium para conseguir um benefício dentro da casa. É diferente de quando a pessoa tem um animismo e ela não está entendendo porra nenhuma do que está acontecendo. Eu tenho 2 exemplos muito claros. Uma pessoa que consegue ter essa questão de mistificação e tudo mais, são aqueles médiuns que, tipo assim, o cara vai e recebe espírito, depois você vai conversar com ele e fala, nossa, eu vim de outra casa, nossa, meu trabalho é foda, eu já fui médium de toco há não sei quantos anos, tal, mas hoje em dia o cara não faz nada, não trabalha a espiritualidade dele, tem uma dívida, entre aspas, gigantesca com a entidade dele, a pessoa não tem uma dívida, mas eu, na minha crença, teria uma dívida com as entidades que me guiaram até hoje. E aí ela quer ter um benefício próprio aqui, que é o que acontece normalmente nos terreiros. Essa pessoa é mandada pro topo. Essa pessoa vai pro topo. Ah, você recebe, né? Então recebe lá em cima e vai atender. É por isso que isso acontece. Quando é um animismo, tem um exemplo muito legal, que é um cara, uma gira de caboclo, que achou uma quarta-feira uma gira de caboclo. Ele é um cara jovem, deve ter a minha idade, assim, mais gordinho, branco, da barba loura, cabelo louro, olho claro. E você olhava para ele, você percebia que ele estava indo na Umbanda a terceira, quarta vez, e na descida de caboclo ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Então ele estava tenso, ele estava rígido, mas ele não queria que aquilo acontecesse, ele não estava entendendo o que era aquilo. Então essa pessoa está tendo um animismo. Ela não entende, e aquilo pode ser um processo da alma dela de conseguir, por estar dentro do terreiro, daquela vibração estar mais sutil, começar a vibrar de forma diferente os chakras dele e ele começar a dar pau. E aqui normalmente a pessoa foi poucas vezes no terreiro, a família dela já foi de terreiro e ela não sabia, e aí ela começa a se sentir mal e tudo mais. Pode falar, Leandro. Vale, só uma dúvida nessa questão do animalismo que é genuíno. A pessoa ela consegue se controlar? Ela consegue assim, não deixar essa energia passar e receber, incorporar? Ou ela acaba incorporando mesmo? No animismo aqui, ela não tem controle. Ela não vai chegar a incorporar. Porque no processo anímico, teoricamente, a pessoa ainda não incorpora uma entidade, porque
tá limpando aquele caminho. Mas ela não consegue ter controle. Mas aí, mais pra frente, eu vou explicar como é que a gente lida com isso. Mas não. E aqui a pessoa tem, na mistificação a pessoa tem esse controle. E o que é um médium genuíno? Né? Que a gente vai ver assim, um consulente que é médium. Aí botar qualquer médium do terreiro e botar ele lá embaixo. O cara não vai receber, o cara não vai sentir, o cara vai se emocionar, vai chorar, não. Mas ele já entendeu, e por causa do trabalho dele, que ele tem o culto da religião dele que é muito além de receber uma entidade. Então, se você pegar hoje qualquer médium do terreiro que está sentado no topo, você vai botar ele na consulência, ele não vai explicar. Ele pode sentir alguma coisa, eu sinto alguma coisa quando eu estou na acolhida, às vezes eu dou uns bizios se deixar, mas receber não é uma realidade pra gente. A gente tem essa estrutura, esse desenvolvimento, né, que é dado pela casa. E aí, quando a gente fala sobre esse médium, esse cara que tá anímico, a gente vai entender que esse cara, ele tá com isso aqui tudo zoado. E aí, a vibração do terreiro que vai passar por ele vai começar a mexer nisso aqui. Então, o pai Joaquim, ele fala ele usa um termo para isso aqui, que é o seguinte, fala que quando a gente tem um rio, e esse rio ele já está fluindo, tá tudo certo. A água passa e não acontece nada. Mas quando a gente tem um rio, tá lá, fluindo beleza, e alguém mexe nele de alguma forma, mexe na água e muda a vibração, o fluxo daquela água, a poeira que está embaixo levanta. Se o rio estiver sujo, a sujeira vai levantar. E aí, ela vai aparecer. E ela vai aparecer para, num segundo momento, ela ir embora. Então é uma forma muito simples de conseguir entender isso. E aí a pessoa ela passa por esse processo de forma naturalmente. Mas a pessoa tem uma sensibilidade maior, ela vai passar por isso, ela vai entender. E aí, o que a gente faz, né, casa, terreiro como um todo, é, nesse momento, mostrar para ela como lidar com essa situação. 2, 3, 5 reuniões para ela entender isso. Ela consegue lidar com essa situação de fato. Ela consegue perceber antes que isso aconteça num nível muito drástico. Se isso for alimentado, principalmente nesse processo, aí a pessoa vai se entregar a isso, e aí é o que acontece normalmente em terreiro, onde você vê as pessoas balançando, chacoalhando, caindo no chão, piriri pororó, o que não é bom, né? Não é bom, não é bonito, não agrega para nossa religião em nada. E aí a gente tem o consulente de outro terreiro. O consulente de outro terreiro, ele para mim... Pode falar, Marinho. É só porque é um tópico antes, só pra não passar para outro tema. É porque eu queria entender de um cenário específico que aconteceu uma vez e me deu uma marcada. E aí eu queria entender como é que funciona nesse caso, porque me pareceu muito real. Eu não achei que foi uma lógica de animismo nem nada do tipo. Que foi uma consulente uma vez, depois nunca mais voltou. Ela foi lá numa época e tudo, porque... Enfim, falaram que ela tinha ido de outros terreiros e tinha um monte de quiumba atrás dela, ninguém resolvia e etc, etc. Até que realmente chegou a hora dos preto velho descer. E aí essa menina começou lá os piripaque, os tremelique dela. Até que desceu um preto velho. E aí na hora que desceu o preto velho, achei assim, de uma grande sabedoria e uma grande fofura. Que eu acho que era um vô ou uma vó, não sei. Que aí a gente foi lá conversar, já tava incorporado. E aí o preto velho falou assim, ô filho, eu sei que eu não podia estar aqui. Desculpa eu ter descido antes, mas eu vim porque a filha não tem controle e senão ia vir coisa pior. Então eu tive que descer antes. Aí eu fiquei assim, então tá bom, vou te colocar ali na frente já, tá bom? Obrigado por ter, sei lá, privado de um grande caos, obrigado, vamos lá. E aí levamos ela pra ela tomar o atendimento dela. Eu falei assim, obrigado, se você está falando que você pediu desculpa e ainda preveu uma coisa ruim, tô ficando feliz. Sabe? Então, tipo assim, não sei o que rolou. Mas eu acreditei e falei assim, obrigado então. Vamos lá. 3 pontos. Primeiro, não é um preto velho, de forma alguma. O preto velho ele tem ordem, ele segue ordem. O preto velho não desce na hora que quiser. E, pelo contrário, é difícil receber. Não é fácil. Você sabe, você tá percebendo que é difícil pra cacete.
Então, não era um preto velho, de forma alguma. Aí de duas uma. Ou era uma mistificação. E a pessoa que mistifica, a pessoa que tem essa tendência a mistificar, que aprendeu isso no desenvolvimento de terreiro, ela recebe de forma muito bonita. Porque ela se importa muito com isso. Ela não deixa a entidade trabalhar de verdade. Então ela vai com um estereótipo muito grande da entidade, fica bonito, fica válido. Ou outro, que é uma opinião minha, como aconteceu dentro da Fratello, eu duvido um pouco. Mas se isso acontecesse durante o dia a dia da vida dessa mulher, fora do contexto da Fratello, onde tem assentamento, essa mulher tá com um quimba bizarro. Porque o que acontece é que existem entidades que se passam por entidades de Umbanda. Eu já vi isso acontecer. E acaba com a vida da pessoa, sem a pessoa saber que aquilo é uma entidade de Umbanda. Por que isso acontece? Como é que a gente vai saber se acontece? Recebeu fora de casa. Recebeu fora de casa. A gente sai de casa hoje em dia já é perigoso. Imagina você receber fora de casa. Uma de você, fora de casa, fora do terreiro, né? Da casa do terreiro. Receber em casa, desculpa. E aí, uma pessoa que faz isso, pra mim, já tem a tendência de ser coisa nesse nível. E provavelmente essa mina já recebe, Por quê? Se ela tá falando isso, isso tem que descer uma entidade nela, porque ela não respeita a pedra, de forma alguma. Ela, tipo assim, tirou pra maluco a mãe de santo que tá lá, e só a entidade dela que pode resolver. Se só a entidade dela resolve, não tem motivo dela estar lá. Então aqui, quando a gente tá falando sobre o consulente do terreiro, eu tenho um medo gigantesco. Medo não tenho medo dessa porra não. Mas eu tenho um receio gigantesco. Por quê? Ele pode vir procurando o terreiro. Ele pode vir querendo entender, querendo conhecer. Ele pode vir querendo demandar. Mas essa questão de demandar é realidade mesmo? É. A gente tem terreiros aqui em volta da Fratello, que os caras que faz gira aqui na porra da praça, que eu acho isso meio bizarro. Bem, os caras vivem disso. Você vai olhar a comunicação do terreiro do cara, é cobrado e tudo pago, e é consulta direto com o cara tirar o dinheiro dele. Se você tira o sustento de uma pessoa, por quê? Se o cara vai num terreiro desse e ele tem que pagar, vai na Fratello, não paga nada e consegue resolver da mesma forma, que o que a gente está fazendo é um ato ali a entidade está fazendo um ato de caridade, a gente está cumprindo nossa missão, o consulente ele vai conseguir na Fratello. É por isso que a Fratello enche tanto, porque é de graça, porque normalmente não é. Então, se você está tirando o sustento da casa do cara, porque o cara não consegue trabalhar, porque ele está dependendo da hospitalidade para conseguir fazer dinheiro, pra ele, se ele conseguir fuder um lugar desse, perdão a palavra, fiquei puto, desculpa. Às vezes eu vou dar uma crescida aqui, gente, foi mal. Você consegue acabar com o lugar que tá tirando a sua renda, você vai fazer isso de qualquer forma, você vai tentar fazer isso da forma que for. Então aqui, na demanda, a gente tem terreiro de quimbanda, que aí, tipo assim, o cara faz uma amarração, a gente desfaz, a entidade tem como saber de onde que veio a desfação da amarração. A gente tem aqui os terreiros. A gente tem cara que se acha. Cara que acha fodão e que vai bater de frente com o terreiro que se for. Então aqui, esse cara, ele vai com o intuito de prejudicar a gira. Como? Fazendo... esqueci o nome. Mas atacando com ponto de demanda, prejudicando o terreiro de forma a explicar lá e trazer problema, agredindo psicologicamente, verbalmente, uma entidade ou um da casa, direcionando esse do terreiro para outro terreiro, e isso para prejudicar aquele sistema que a gente está e principalmente aonde a gente está. Pode falar, Leandro. E ele pode levar
materiais, né? Coisas para jogar no terreiro, né? De deixar lá no... Né? Igual a gente já viu no negócio de canto, no canto, né? Enfim. Deixar demanda dentro do terreiro. Quando eu era mais novo, e eu vivia muito tempo na Fratello, eu já vi coisa bizarríssima. De que, tipo assim, aparecer pombo amarrado de fita vermelha e preta com o coração costurado jogado dentro da Fratello. Coisa, tipo assim, absurda. O cara pode fazer isso durante a gira, e durante a gira realmente é muito mais perigoso, né? Então a nossa função é, primeiro, olha esse cara aqui pra mim é o número 1, como que a gente entende quem é esse cara? Esse cara vai de guia, você consegue sentir que esse cara tá mal intencionado, e uma pessoa que tá ali, de coração aberto, para poder participar de uma gira, se você olhar dentro do olho dela e só esperar, você consegue ver a intenção. Se o cara tá bem intencionado, nada vai acontecer. Se esse cara tá mal intencionado, ele vai ter 2, 3 pensamentos que você consegue perceber pelo olhar. E dificilmente ele consegue manter o olhar. Então, não tenha medo de ter essa postura em relação à acolhida, porque aquilo é uma forma de escanear o que aquele cara quer. Então, aquele cara, ele normalmente vai com guia, ele vai com, principalmente, isso aqui é muito importante, o uso de gola. Então, toda vez que eu vou sair para um lugar, hospital, cemitério, um lugar que tem uma energia mais densa, que eu sei que eu não lido bem, principalmente hospital, é sempre vou de blusa de gola. Por quê? É a melhor forma de você esconder guia. Porque a gola vem aqui, você coloca ela por dentro, a malha costuma ser um pouco mais grossa, não dá para ver a guia. Então você consegue já ter essas percepções. Fora isso, você consegue ver a postura da pessoa, um trejeito diferente, uma forma de cumprimentar diferente. O cara que vai para conhecer, esse cara aqui é tranquilo. Às vezes ele está no terreiro, ele está passando por outros terreiros. Eu, às vezes, faço isso, ou eu vou conhecer um terreiro, ou eu vou em um terreiro de que eu já fui. E aí é só um processo mesmo de conseguir viver as outras partes da Umbanda, né? A gente faz isso no Google, isso não tem problema nenhum. E o cara que está procurando, eu tô com muita intimidade com você já tô falando palavrão e já tô comendo enquanto eu falo. Vocês já são de casa, já. Daqui a pouco todo mundo tomar um cafezinho com o cara. E o que tá procurando, ele tem 2 pontos. É um ponto de alerta. É o porquê ele tá procurando. Eu fui na Fratello porque eu tava procurando terreiro. Mas eu estava sem terreiro. Eu estava trabalhando em um lugar que era no fundo de quintal de uma senhorinha, que só tinha eu e ela que recebia. E ela me direcionou a buscar um lugar para eu trabalhar na espiritualidade. Então eu tenho um direcionamento espiritual para procurar outro lugar. Isso acontece com pessoas que mudam de cidade. Muita gente muda de cidade e vai parar na Fratello por indicação do próprio Pai de Santo. A Camila Katsuraga é uma pessoa que foi assim. Ela morava em São Paulo, ela veio para cá e o Pai de Santo dela direcionou para Fratello. E a gente tem esse caminho. E tem a pessoa que ela não respeita a casa que ela tá, ela não... Ou pessoas também que passaram por situações ruins dentro da casa, escolheram sair, estão procurando outras, né, que está nesse caminho. Ou as pessoas que não respeitam a casa que estão, não respeitam o momento que a casa que está ali, os fundamentos dela, e estão procurando algum outro lugar que vai se encaixar melhor com ela. Essa pessoa é boa? É ruim? Não me importa. Porque eu entendo que essa pessoa é indisciplinada. Se ela estivesse querendo fazer a coisa da forma certa, ela seria direcionada pelo Pai Santo dela, ela escolheria sair do terreiro. Então, é um caminho também que ele é meio ambíguo. E essa pessoa a gente tem que ter cuidado. Porque essas pessoas aqui têm essas pessoas também que vão dar trabalho lá quando a gente for olhar o consulente médico. Que normalmente o consulente que ele é anímico, ele não vai em terreiro. Não tem esse contato. E aí por isso que fica tão confuso para ele. Beleza? E aí, quando a gente pega esse cara que veio de outro terreiro, isso aqui do cara tá cagado. Tá muito ruim. Por quê? Mexeram, né? Por isso que Mãe Dulce fala, a única pessoa que pode mexer na cabeça da gente é Mãe Dulce. Porque aqui foi mexido, não sabe qual orixá foi colocado aqui, essa energia que ela não tá vibrando legal. Quando isso acontece, aí a energia que desce aqui, ela já desce toda errada. Então a pessoa ela vai ter problema de saúde, dor de cabeça, pode chegar a ter depressão por causa disso. Eu não sei se eu comentei isso aqui, mas minha cabeça no terreiro era Oxalá. E eu ia coroar em Oxaguião.
eu ia curar em Oxalá. Não tinha essa diferenciação. Eu colocava a guia no pescoço, a guia arrebentava. Na hora. Botou no meu pescoço, ela caía. Botou no meu pescoço, ela caía. Na terceira vez, o pai de santo do terreiro, ele colocou a miçanga de azul, de Oxaguian. A guia branca, fica 7 brancas uma azul, igual a da de Jolê, ela representa o Oxaguian, porque o Oxaguian, ele tem 2 cabeças, uma preta e uma branca, é o Itan, né, que ele teve 2 cabeças. E quem fez a mistura das duas, que ele tinha uma branca e uma preta, ele não tinha o meio do caminho. Quem fez o meio do caminho foi Ogum. Ogum juntou elas. Então, as guias que tem azul, elas são para Oxaguian por causa essa relação positiva que eles têm, então homenagem ao Ogum. E aí azul escuro, porque isso vem do Itan, então Candomblé, Piricoró. Depois que colocou essa guia, o terreiro fechou. Eu coroei em Oxalá, que não era uma função de coroação, não passou erva na minha cabeça. O terreiro fechou. Isso aí, quando eu fui para Fratelo, minha cabeça é Ogum, minha frente é Oxalá. E a minha digina acabou que no final se deu general de Oxalá. Então eu tenho essa relação próxima com Ogum, porém, não é minha cabeça. Por curiosidade, é minha frente. Depois de um tempo, esse pai de santo, ele abriu um outro terreiro, que era só dele, né? Então esse terreiro inicial era partilhado e tal. Aí eu fui com a Yara lá, pra eu ver como que tava o terreiro, né? Entender como é que tava. Minha mãe já tinha saído da Fratela, ela tava indo nesse terreiro. E por respeito a ele também, que foi o médico que me desenvolveu. E aí, quando eu entrei lá, ele bateu o olho em mim, falou que era chave de cabeça. E a Yara entrou, bateu o olho em mim, né? Bateu o olho nela, falou que ela ia ser de cabeça. E por um acaso interessante, Yansan é à frente dela. Então a frente é aquele orixá que chega à frente, e o cara consegue enxergar ele perfeito. Só que o problema dele é que ele bota esse orixá na cabeça da pessoa. E aí, a gente consegue perceber isso aqui. Que essa pessoa ela já está com toda a vibração extremamente ruim. E isso impacta externamente também dentro da aura dela. E a aura dela vai estar em contato com outras pessoas. E essas outras pessoas podem se prejudicar dentro do contexto do Manjira por causa desse desequilíbrio desse cara que está aqui. E aí, como que a gente consegue resolver isso? Se a gira ela leva para um lado, que é o lado da gnose, tudo que acontece no Manjira é para a gente chegar ao ápice dela, que é a gnose, que é o estado alterado de consciência. Dentro do nosso contexto, a incorporação, os pontos, a dança, a defumação, a limpeza, o ritual, a pemba, tudo é para a gente chegar nesse ápice. E esse ápice de estado alterado de consciência, ele não é só o receber. Vou dar um exemplo aqui que eu acho legal. A acolhida ela é como se fosse um garçom num bar. Se você está num bar, as pessoas ali estão em estado alterado de consciência, porque elas estão bebendo, elas não estão no estado normal, que elas ficariam no dia a dia. Mesmo quem não bebe, quem não está bebendo, também está em um estado alterado de consciência por estar naquele ambiente. Porque as pessoas estão mais soltas, elas estão brincando, elas estão se divertindo. Então aquela pessoa também está em estado alterado. O único cara que não está, que muitas vezes está até bolado, é o garçom, porque ele tem que estar fazendo a função dele, poder servir a cerveja para todo mundo estar em estado alterado de consciência. Oh meu Deus, o que tá fechando 15 minutos? Sacanagem, eu tava no negócio, mas beleza. E aí, entendendo isso, a consulência, os cambonos, todas as pessoas estão em estado alterado de consciência do que é a realidade ali naquele breve momento que durante a gira. A acolhida, ela faz o caminho oposto. Então ela tem que tirar a pessoa desse estado alterado quando necessário. Ela tem que manter esse estado e tirar a pessoa desse estado. Então, a forma como a gente lida com uma incorporação, um processo de desenvolvimento fora de hora, é exatamente o caminho oposto que a gira faz, que é mais simples do que parece. Então, se a gira, ela vibra assim, e a acolhida, ela precisa, por causa do momento que está, vibrar mais embaixo, e às vezes o consulente ele vai chegar assim,
O que a gente precisa fazer é com que esse cara ele comece a seguir um padrão mais suave, né? Às vezes ele vai chegar assim, a gente vai tentar levar ele para essa vibração mais central, para que no momento certo, então vamos colocar a gira aqui como tipo linha do tempo, né? Tipo assim, linha do tempo daqui para cá, né? O consulente ele vai chegar na verdade assim, né? Ele vai passando pela gira até o momento que ele vai ser atendido. E no momento do atendimento ele tem esse processo maior para depois reduzir de novo e ele ir embora. Teoricamente, é assim que funcionaria o processo vibratório de uma gira. Mas a Curipe tem sempre que manter o lado mais terreno, né? E a gente vai passar pelos processos. Então, quando a gente pensa em técnicas de contenção, a gente vai pensar sempre no isolamento de estímulo. Eu vou mandar isso tudo aqui para vocês. Então, a pessoa ela tem que ir para um ponto mais silencioso, com menos gente, menos barulho, menos toque, que a multidão ela pode piorar essa desassociação da pessoa, essa desorientação. Pode falar, o Leandro. Wagner, só uma coisa. Eu sei que você vai começar, né, nessa questão de como a gente vai, né, agir com os consumidores já dentro da reunião, dentro da gira, mas eu acho que é interessante às vezes, né, eu acho que, não sei se você pensou nisso, mas depois, se for o caso, você trazer para a gente, é assim, qual que seria a abordagem ideal para fazer para esses consulentes no momento que eles chegam? Por quê? Porque eu já fui questionado, por exemplo, principalmente lá no Veneza, até que em Belo Horizonte não tanto, mas no Veneza eu já fui questionado, por exemplo, pela Iraé, né, que é importante a gente visualizar esses consulentes para passar informação, às vezes, para ela, até mesmo para uma questão da curimba, a questão, né, desses pontos, e para falar para a Mãe Maria. Então, assim, ela sempre me cobra essa informação, né, de quando as pessoas chegam com muita guia, ou às vezes tem pessoas que, até lá no Veneza, né, vão de roupa, né, principalmente as pessoas do candomblé, né, tem umas roupas que não são da gira, mas umas roupas que eles usam, né, tipo umas paramentas, umas roupas bem voltadas para o candomblé. Então, acho que esse ponto é importante até para as pessoas se atentarem nisso no momento da chegada dos consulentes, né, na chegada ali na hora, pensando em BH, quando a gente está recebendo os consulentes, então a importância de ficar olhando para os consulentes, né, durante a gira, tudo, essas coisas. É o que eu falei. Um consulente que ele está mal intencionado, ele já é muito fácil de você perceber, né? E aí esse direcionamento na Fratello BH, o que eu faço? Toda vez, né, no momento do Exu, eu vou para frente eu vou onde fica aquela cadeira, né? A gente tem aquele espaço no círculo, todo e tal. E olho o consulente um por um. E ali, caso eu perceba, eu já direciono. Caso não, a própria intuição ela já está muito aguçada naquele momento, se você estiver alinhado com a gira, e você consegue perceber e direcionar. Só que muito cuidado da diferenciação entre direcionamento e preconceito. Eu não gosto, e eu não gosto mesmo, que nenhuma pessoa que não é da acolhida ela tem esse direcionamento, a não ser ali talvez a Binegi. Porque a Binegi está no Exu e tudo mais, ela está na parte da defesa da frente da casa. Aí beleza, é a função dela também. Mas é muito perigoso a gente não entrar num viés de preconceito. Então, a pessoa que tem que entender e perceber isso tem que ser da acolhida. E aí esse direcionamento, ele tem que vir principalmente da vivência de estar lá, de perceber olhando para a pessoa e sentindo. Prioridade, todo dia de gira, tocou Exu, sentar na frente da gira ali, né? Sentar na frente sem atrapalhar, obviamente, e olhar um por um. Se o cara chegou depois do Exu, aí também é 2 caras, dá para perceber de forma mais fácil. Mas isso aí já é uma coisa que tem que ser intuitiva de vocês, e vocês têm a liberdade de direcionar para chefe de candomblé.
Já conversei isso com o Emoji. A acolhida, ela tem que ter essa liberdade, porque é a responsabilidade nossa de estar com as pessoas ali. E a gente que sabe o que a pessoa está passando, se pode ter acontecido alguma coisa, e não necessariamente a gente tem que explicar, porque às vezes explicar vai demorar demais e resolver o problema primeiro, depois a gente resolve. A gente tem essa liberdade, conversar com a chefe de Cambono, a chefe de Cambono ela tem que acatar a isso, porque é só um direcionamento de melhor desenvolvimento da agenda. Entrando, claro, naquele caso de nepotismo, de levar uma pessoa que você gosta de uma cidade pequena, não sei que você esteja em tratamento. Em relação a essas técnicas de apoio, caso a pessoa receba, são todas de tirar a pessoa do estado alterado de consciência. Então, a gente vai ter um isolamento de estímulo, sempre com um único condutor, vai ser uma pessoa que vai ficar responsável para isso, para conduzir essa pessoa verbalmente, porque ela vai saindo desse processo, tanto de animismo quanto de mistificação. Então, respirar fundo, eu tô aqui, e isso vai desacelerando esse processo que a pessoa está passando. Pode ser um processo traumático, caso seja a primeira vez que ela está passando por isso. Ancoragem pelo corpo. Porque quando você ancora a pessoa e a pessoa volta a sentir o que está acontecendo, ela começa a se perder desse estado de gnose. Então, bota o pé no chão, tira o tênis aí, pode botar o pé no chão, coloca a perna, o braço apoiado, encosta a coluna na cadeira, olha pra cá, fica olhando pro chão aqui, que você vai conseguir, voltando e tal, e respiração. Respira fundo. 1, 2, solta devagarzinho. Vamos, respira, solta. Tá sentindo seu pé? Tá sentindo sua mão? Vai respirando e ele vai colocando essa pessoa em um lugar mais afastado. De preferência, 1, 2 pessoas só. Fazendo isso, uma conduzindo, para que não tenha um alarde e aquilo se torne algo mais negativo do que positivo. Grounding sensorial, que é um termo usado na psicologia para quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, que pode acontecer nesse processo, né? Então, você pede para a pessoa nomear: o que você está vendo? Você está vendo alguma coisa? Aqui pro chão, olha isso aqui, olha que bonitinha essa planta, tal. Você está sentindo? Olha que vento, olha o vento que está batendo, nossa, hoje está frio, né? Olha que coisa, a semana passada estava chovendo. E a pessoa começa a voltar para si, e principalmente que ela escuta. Pode falar, Leandro. Outro ponto da vivência, né, que eu acho que é importante a gente ou definir ou, né, se pontuar para a gente também, que é o seguinte: já fui abordado com isso também, né, na casa, que é assim, por exemplo, quando tem uma, né, para a gente atentar-se e tentar priorizar pessoas do mesmo sexo da consulente que está passando mal. Então, assim, o que já me falaram é isso, né? A Samba já me falou isso lá no Veneza, eu já ouvi isso aí também em Belo Horizonte com o Ayete e outras pessoas, até da casa também. Mas, assim, uma mulher tá passando mal, né? Tá explicando, enfim, qualquer coisa, que fique com ela uma mulher, né? E não eu pegue e fique com ela, até mesmo para não gerar, né? Esse risco ou a conversa de assédio, enfim. E quando for um homem, é a mesma coisa, também por causa dessa relação. Então, acho que isso aí é importante você falar um pouco e a gente deixar isso alinhado também, porque tem hora que as pessoas acham que é porque é uma mulher grande ou uma mulher assim, mais alta ou mais pesada que tem que ser um homem, tem que ser não. A gente tem que se organizar para a gente tentar atender isso. E uma coisa que é interessante, que a Samba comentou comigo nas últimas semanas, é na forma da gente apoiar a pessoa. Que não é para a gente, às vezes, segurar ela com a mão fechada, vamos dizer assim, mas que seja firmar ela com a mão sempre aberta. Né? A gente não vai deixar de ter essa força nos braços, alguma coisa assim, para poder apoiar a pessoa, né? Porque é mais evitar de pegar assim, com os dedos, vamos dizer assim, para não marcar a pessoa, para não deixar marca, enfim. Porque na hora a gente quer fazer força, mas isso aí pode acabar prejudicando depois a casa. Sim, assim, voltando dentro do contexto de realidade, para mim, se for uma mulher muito grande, se for muito alta, muito forte, pode ser um homem, não tem problema. A gente tem, eu entendo essa questão de assédio, mas a gente tem um processo dentro da casa ali, que é a questão também que isso está sendo feito de forma pública e de forma pública para uma pessoa que está passando mal.
a gente ter a negligência nesse momento, principalmente quando for uma pessoa muito maior, isso para mim é um problema maior do que uma acusação de assédio, de uma situação que aconteceu ali num momento de uma gira, né? Mas eu entendo o seu lado, caso seja uma situação menor, o ideal é exatamente isso. É exatamente isso. Mas sempre ter esse meio do caminho de não ser uma negligência quando for uma coisa muito drástica. Dá um exemplo. A Daninha. Acho que todo mundo conhece. A Daninha, dependendo da pessoa, acho que nenhum homem consegue segurar, sabe? E aí a gente tem que ter esse cuidado. Aconteceu com a Yara. Teve uma vez que eu tava recebendo caboclo, na hora que eu voltei, uma mulher gigantesca caiu nas costas da Yara e arrebentou a guia de ogum dela. A Yara ficou quase um dia sem andar por causa dessa mulher. Imagina o tamanho da mulher, imagina o trabalho que foi, eu não vi. E aí, nisso, qualquer pessoa ali poderia ajudar e qualquer pessoa deveria ajudar. Gente, eu cometi um erro, que eu não entrei no e-mail certo da Fratello. E aí esse e-mail aqui, ele não tem o negócio de a reunião durar mais tempo. O que eu vou fazer? Eu vou gerar uma outra reunião agora, eu vou mandar o Meet lá e a gente continua por lá. Eu peço desculpa para vocês, mas foi erro meu mesmo. Vou mandar lá logo agora. Valia, só não vou conseguir continuar, tá? Posso te comprar? Não, sem problema. Qualquer coisa que tivesse, pode mandar também, que a gente vai abordando aqui. Tá. Mandei lá, gente. Vou sair aqui e vou entrar lá. Boa, voltamos. Eu vou só organizar aqui que eu tenho que abrir o Meet. Eu acho que o Leandro já não tá mais aí, mas isso vale também para a gravação e depois para as pessoas que acontecerem outro dia. Frente de todo mundo, na frente da Mãe Dulce. Responsabilidade da acolhida é minha. Opinião, direcionamento, tem que ser meu. Não importa a quantidade de guia que a pessoa tem, eu tenho a mesma, a responsabilidade é minha. Se acontecer alguma coisa na acolhida porque pessoa X caiu e ninguém ali foi ajudar, não vai ser quem falou para não ajudar que vai arcar com isso. Então, pode jogar no meu peito. Se a pessoa tiver qualquer dúvida, vai vir falar comigo. E normalmente não fala, né? Então eu falo isso com essa segurança, porque eu tô aqui para resolver essa situação, né? Porque é muito fácil a pessoa falar fora do contexto da realidade que a gente está vivendo, mas não vir resolver isso diretamente comigo. Tô entrando pelo iPad. Segundinho. Print. Compartilhar. Iniciar a transmissão. De novo. Tá. E aí, voltando aqui, a gente vai ter esse ground sensorial, que a gente vai chamando a pessoa, né? O que você sente? Pega aqui, pega no copo. E o objeto âncora. Na verdade, o objeto âncora tá aqui. A gente entrega uma coisa para a pessoa, copo, tecido, alguma coisa, só para a pessoa segurar, para a pessoa voltar para aquele ambiente. Normalmente, quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade ou alguma coisa do tipo, entendendo crise de ansiedade também como estado alterado de consciência que a pessoa não consegue controlar, a pessoa segura no gelo. A gente não precisa dar um gelo para ela.
mas dá alguma coisa para dar a sensação, da toque, e ela vai voltando a si. Aqui uma guia, caso ela tenha, pede para ela segurar a guia dela, então. Qualquer coisa. Comandos sempre muito curtos e objetivos, então realmente comandos, né? Olha para mim, sente seus pés, segura, bebe água devagar. E a pessoa, quando ela está nesse estado, ela tem uma tendência a seguir comandos. Não sei se vocês já perceberam isso. Quando a pessoa está meio que no estado atrás de consciência perdido, ela tem uma tendência a seguir o comando. Então é muito importante que seja um comando claro que ajude ela a conseguir sair disso. Porque se a gente tem um desespero, se a gente direciona para um outro caminho, a gente vai induzir a pessoa que já está nesse momento a seguir uma coisa péssima ali que pode acabar com uma gira. E principalmente, proteção sem teatralização. Plano ritual da casa, velho. A gente tem sempre que lembrar. A gente tem um pente fino, a gente reduz a circulação. Se for o caso, na consulência, a gente pede silêncio. Se vocês quiserem, nesse ponto, ficar em oração, seja lá qual for, o credo, Ave Maria, o Pai Nosso, Anjo da Guarda, ou até um ponto cantado, não tem problema. E afastar os curiosos. Já teve situações que eu passei, quem é reikiano pode aplicar reiki, sem problema. Quando alguém está passando bola na acolhida também, eu aplico reiki na pessoa, faço um sigilo de banimento para a pessoa sair daquele contexto energético ali. E principalmente essa questão do curioso. Por quê? Porque já aconteceu, por exemplo, da Kailane numa gira, era uma festa, e ela sentiu que ela ia passar mal, ela foi para fora. No que ela foi para fora, ela fez o certo, não estava errado. E aí uma outra consulente ali veio me questionar, não, por que ela tá fazendo isso aqui? Não importa. Sua importância aqui na gira é o seu atendimento. Então a gente evita ao máximo, principalmente as pessoas curiosas que não entendem o que está acontecendo. Essa teatralização, ela entra no animismo, no cara que quer mistificar, validar, e no cara que não entende, se sentir mais inseguro. Então a gente começa a evitar inflar esse episódio por uma sugestão coletiva. A gente está numa situação que é muito complicada, que a gente está lidando com muitas pessoas. Um efeito manada ali na Fratello pode acontecer, né? De uma pessoa acontecer alguma coisa, aquilo começa a acontecer mais frequentemente, ou acontecer uma demandada de pessoas, e ali a gente tem que ter esse cuidado de se resguardar para que isso não aconteça. E aí, o mais importante de tudo é o que a gente não deve fazer, né? A gente não vai gritar com a pessoa, isso aqui, quem está na Fratello há mais tempo sabe que já foi uma realidade, né? Isso aqui está totalmente oposto. A gente não vai gritar, a gente não vai sacudir. A gente não vai forçar a pessoa a incorporar ou a desincorporar. Porque naquele momento, é um momento também que é delicado para aquela pessoa. Mesmo que seja uma mistificação, mesmo que seja o que for. E a nossa atitude nesse momento, ela vai ser referência para os outros consulentes que estão ali se sentirem seguros ou não. Se a gente parte para uma agressão nesse momento, a gente causa um ambiente de insegurança total numa gira, que vai prejudicá-la em cima e vai prejudicar a Maria. Várias pessoas segurando ao mesmo tempo, e eu entro dentro desse contexto que o Leandro está falando. Se for uma coisa tranquila, beleza. A gente vai direcionar para uma mulher, a gente vai direcionar para um homem. Mas se for algo que realmente já está mais difícil de conter, o ideal é que seja um homem. O ideal é que seja alguém, não necessariamente homem, mas o ideal é que seja uma pessoa que tem mais porte físico para conseguir lidar com aquela situação. Para que não aconteça algo pior. Por exemplo, a pessoa cair, bater a cabeça e ter alguma coisa. Isso aí eu levo até pro contexto no xirê, velho. Isso aí aconteceu no xirê. De, tipo assim, a pessoa tá lá pra função de segurar e deixar a pessoa cair. Então a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Porque eu entendo e eu concordo com essa visão de evitar essa questão de assédio e tudo mais. Mas todo mundo que tá aqui não é esse intuito. A gente tá num ambiente público que é mais benefício. Eu sou especialista em caixeira também. É mais benéfico a gente conseguir lidar com a segurança e saúde da pessoa do que com qualquer coisa que vier depois. Nesse caso, nessa situação, com certeza, a
casa vai proteger porque não é uma situação real de assédio. Caso aconteça uma situação de assédio, aí a casa vai defender a vítima, mas nesse caso não é. Uma curiosidade também, no meu xirê eu quase bati a cabeça e morri uma vez recebendo Iemanjá. Porque minha Iemanjá ela é meio exagerada. Não sei se você já virou receber Iemanjá. Tanto que eu não gosto de receber porque eu passo muito mal. E das primeiras vezes que eu recebi, eu ia cair reto naquela muretinha do atabaque, com a nuca. O Bruno que se jogou na frente, assim, igual o cara que vai tomar o tiro pelo presidente, assim, se jogou na frente e me segurou pra eu não machucar feio. A gente tem que ter esse cuidado. Evitar também encostar sem necessidade, aí a gente entra dentro desse contexto, de não pegar na pessoa, né? Então a gente nunca pega a pessoa. A gente coloca suporte. Igual a gente faz no xirê. Muito próximo desse contexto. Do xirê, da desincorporação, tudo, né? Isso aqui a gente nunca faz. Perguntar quem é não importa. A gente só tem que resolver. E nunca reforçar a cena. Nunca criar alarde. Então, hoje, quando eu não tinha explicado para vocês, eu não poderia cobrar. Então, o que eu fazia quando acontecia alguma situação, eu chamava o grupo da acolhida ali, do time da acolhida do dia, um canto, explicava a situação e deixava. Mas também não é o ideal, porque isso mostra um alarde. Os consulentes, eles sabem que eu sou o chefe da acolhida, ou se eles não sabem, eles sabem que eu tenho uma cacetada de guia, eles ficam de olho em mim. E uma situação dessa, isso cria um certo alarde. Daí que isso flui de uma forma mais natural entre a gente, né? E aí, com todo mundo alinhado, isso pode acontecer de forma mais prática, fácil, dinâmica, e que eu também não preciso ir lá, descer e resolver para vocês, direcionar vocês. Interpretar tudo como entidade de imediato. Minha visão. Desceu lá embaixo na entidade. A mãe Deus falou isso numa reunião, não lembro qual, mas ela falou que entidade de verdade só vai descer em Campo Santo. Em Campo Santo ali vai ser o sagrado. Só. A entidade pode descer, receber no Campo Santo e descer para baixo. Igual o Miranda faz, igual o boiadeiro faz na gira de boiadeiro, mas subir e descer é lá em cima. E aí, né, todas as situações podem aumentar a dissociação que a pessoa está tendo, a perda de eixo, e essas abordagens elas podem piorar e causar uma crise de segurança. Então, a gente precisa lidar com essa situação de uma forma menos combativa e mais preditiva. É difícil pela quantidade de gente que a gente tem, mas a gente consegue entendendo como isso funciona. É por isso que eu vou ressaltar aqui de novo que é de extrema importância que não ouça gente que não é da acolhida dando pitaco. Porque o cara que tá dando pitaco, ele só vai estar dando pitaco na hora que já deu merda. Ele não vai falar antes. E esse cara não tem essa responsabilidade. Quando, e aí, aqui é muito importante, é quando isso realmente se torna uma emergência médica. Que eu saiba, a gente nunca teve um caso desse. Até então, uns 10 anos de caso a gente nunca teve. O mais próximo que a gente teve foi aquele senhor lá embaixo. Mas, mesmo assim, pai Antônio conseguiu resolver. Obrigado, pai Antônio. E aí, quando que isso aqui já se torna algo que pode ser perigoso? Queda com trauma, que é o meu maior medo de todos. É a pessoa cair, machucar, porque ela estando naquele estado, beleza, ela pode voltar, igual a gente volta no xirê. Mas o problema é o durante ela cair e machucar. Dificuldade para respirar. Eu já vi acontecer da pessoa perder ar. E aí a gente já começa a ficar um pouquinho assustado, principalmente quando ela está muito ansiosa. Quando a gente vê que gritou, sacudiu, expulsou a entidade, a pessoa fica muito ansiosa. Lábio começa a ficar arroxado da pessoa sem ar. Ter convulsões prolongadas. Ai, meu Deus, já teve gente que teve convulsão? Sim, existem pessoas que podem ir no terreiro que tem epilepsia. Pode acontecer da pessoa ter convulsões, pode acontecer da pessoa ter convulsões com frequência. E isso nem está relacionado com uma situação espiritual. Como que a gente vai lidar com isso? Esse curso, mais pra frente, no último módulo, vão ter profissionais da saúde que trabalham no terreiro, ensinando a gente a como lidar. Porque nem eu vou saber lidar caso isso aconteça hoje. Então, vou aprender com vocês,
com as pessoas que realmente sabem isso de fato. E a gente vai levar isso para a realidade da corrida. Episódios repetidos, sem recuperar consciência entre eles. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E a pessoa começa a se perder, ela realmente começa a perder a consciência e costuma nem ter mais identidade. Dor no peito aqui. Eu coloquei, porque a gente já teve um caso de início de infarto dentro do terreiro uma vez. E aí a Camila teve que intervir, mas foi uma questão muito pontual, foi com um membro da casa e tudo mais. E aí assim, normalmente não vai ser um princípio de infarto, mas como a gente já teve, né, a gente tem que ter esse contexto. Desmaio prolongado. Normalmente a pessoa, quando ela dá um desmaio de incorporação, ela dá uns 5 minutinhos, 5 minutinhos não, tempo, na verdade. 5 minutinhos já tá desesperado. Dá uns 30 segundinhos e depois ela, o que está acontecendo? Ai meu Deus, e aí voltou, né? E eu já desmaiei no terreiro, pra conversa aqui pra vocês. Eu já desmaiei, na verdade, umas boas vezes durante o meu tempo de fratelo. Vou contar aí umas mais de 10. Pelo processo que eu passei de desenvolvimento em outras casas, que ferrou todo aquele fluxozinho dos chakras meu. Então, eu não posso virar e falar que, porra, o cara desmaiou, é porque ele quis, como é que a gente vai lidar com isso? Isso aconteceu comigo. Eu já tive desmaios prolongados, e a última vez que eu desmaiei foi a festa de Iemanjá no Veneza, antes de eu coroar. Depois que eu coroei, isso parou, porque aí assentou a energia. Então pode acontecer. Confusão intensa que não melhora. Isso pode ser uma realidade para um consultante que está numa crise de ansiedade. Já aconteceu na Fratello de uma moça, foi uma festa no final do ano passado, que ela chegou no terreiro e tinha acontecido alguma coisa. Eu não sei se ela foi assaltada, eu não sei o que aconteceu, eu acho que até a Mariana estava no dia. E aí, nesse dia eu direcionei alguém para conversar com ela, para acalmar, mas ela estava numa confusão mental absurda, que ela não estava nem sabendo onde que ela estava direito. E aí aquilo já me preocupou. Acabou que passou... O estado que ela estava parecia que ela tinha acabado de ser assaltada e depois ela entrou pro terreiro. Mas eu acho que não foi isso que aconteceu. E depois passou, ela se acalmou e deu tudo certo. Mas é um ponto de atenção que a gente tem que ter. E principalmente o risco de se machucar a si ou a outras pessoas. Como eu dei o exemplo da Yara, da Emoji, que numa gira a mulher simplesmente caiu nas costas dela, ela ficou um dia e pouco sem andar direito, por causa dessa questão que foi o que pegou bem na nuca dela. E a mulher caiu no chão e se buchou nessa situação, intervenção de quem for necessário. E aí, vou só adicionar um slide aqui. A gente vai pensar sempre nisso, né? A gente vai ver, a gente vai comunicar, a gente vai agir. Então a gente vai perceber o que está acontecendo com o consulente. A gente vai comunicar quem for necessário. No caso, eu gosto de direcionar isso aqui, principalmente para chefe de Kanban. Que a pessoa do qual, caso aconteça alguma coisa, eu vou direcionar para uma entidade. Essa pessoa tem acesso direto à Mãe Maria. Então, caso precise fazer alguma coisa, ela já vai estar ciente do que foi feito. E vai ser a próxima pessoa no fluxo do processo que vai ter responsabilidade perante aquele que está passando mal. Como eu já disse, a acolhida ela tem uma liberdade de conseguir direcionar um consulente se for necessário, porque só a gente que sabe o que está passando lá embaixo. Quando a gente vai passar esse consulente na frente, né? Que costuma passar na frente. Quando você vê que é um caso de animismo forte, a pessoa não está entendendo o que está acontecendo e ela começa a se sentir mal. Teve um senhor negro, mais velho, careca, que ele estava nesse processo anímico, e aí você conseguia ver que era um processo anímico, eu acho que agora vocês têm ciência disso. Só que ele começou a ter dor no braço. E aí, dor no braço, a gente leva desde ali, eu já lembrei do infarto. Aí já foi tipo, opa, isso aqui pode ser uma prioridade. Caso ele não tivesse começado a manifestar essa dor no braço, não passaria ele na frente. Nessa observação a gente direciona. Se chegou nesse nível, a gente pode direcionar. A pessoa começou a se sentir mais densa, mais coisa, pode mantê-la lá ainda. Pode falar, Marinho. Eu ia falar que até hoje ele é assim, só que aí agora a gente já fica de olho e já vê, tipo assim,
ok, ele está de boa, vamos só ficar de olho que se ele começar alguma treta, a gente passa ele na frente. Mas senão a gente só. Começou, o preto velho desceu, ele já fecha a cara. A gente já fica de olho nele. Tipo assim, vamos olhar. Se esse homem der trabalho, a gente passa ele. Senão vai ficando aí esperando. Tá tudo certo. Eu vou te perguntar com uma percepção sua. Eu acho que agora talvez você já tenha percebido uma diferença entre animismo dele e com mistificação. Sim. Que agora já dá pra ver claramente que ele já tem um controle sobre a situação. É igual. Aconteceu depois que o preto velho desceu. É diferente da primeira vez que foi no Exu. Foi. Entendeu? Exatamente. Começa a ter a percepção. É igual a Kaline, que assim, eu acho que todo mundo já conhece ela. Ela é muito fixa na quinta. Mas ela tem até Ela é o nosso exemplo da colhida. Não, ela tem até o padrão de como é que as entidades vêm. Aí a gente já sabe que assim que ela der o primeiro passinho na rampa, ela vai dar uma travada, vai voltar pra trás, tipo assim, ai meu Deus, eu não quero entrar. Aí a entidade vai descer. Aí vão ter que puxar ela assim, ai vem, pode vir, filha, pode vir. A gente vai ali, aí vai colocar em alguém. Aí a entidade vai descer. E todo o cronograma dela. A gente já sabe como é que como é que a entidade dela vai descer. A gente até sabe. Então, tipo assim, figurinha carimbada. Exato. E aí, essa pessoa, a gente nem precisa comunicar, a gente já entende ela, mas o normal é, a gente viu alguma coisa diferente, a gente comunica, e se a gente precisar, a gente vai agir. A maioria das vezes a gente não vai precisar, mas que a gente precisa tomar uma atitude, a gente tem essa liberdade porque a gente tem que resolver essa situação, beleza? Então aqui a gente já entende como que funciona um processo de incorporação de verdade, processo de movimentação de energia, vibração de energia no corpo, como que isso funciona durante a gira, como que isso impacta a realidade do cara que está ali embaixo. Por isso que eu bato lá naquele exemplo que eu dei, que duas pessoas na mesma situação têm uma reação diferente, exatamente como o inconsciente que espírita, o inconsciente que está normal. E como a gente vai alinhar essa vibração da pessoa. É sempre o caminho, é só a gente pensar que é sempre o caminho oposto da gira. Se a gira está fazendo a pessoa sempre tender para incorporar, a gente vai sempre para o caminho de evitar que a pessoa incorpore, trazer ela de volta. Pode falar, Mari. Eu tenho uma dúvida, se é do tipo assim, como que eu acredito que exista tipos de energias que são mais favoráveis e como a gente consegue de alguma forma perceber isso. E é assim, eu digo isso porque é muito clássico e fácil de perceber que, por exemplo, festa de Ansan e festa de Omolu, aí reis e rainhas de espiritação. Sempre vai ter consulente que vai espiritar. E aí a gente já. São as festas que a gente já prepara, tipo assim, vai descer alguém, sabe? E aí, tipo assim, vai ter animismo, vai ter mistificação, enfim, vai ter alguém. A gente já fica preparado. E eu sei que, tipo assim, não sei se é porque Yansan, né? Energia forte, etc. Ou Molu, não sei se é porque energia mais densa, um trem mais do chakra básico e tal. Não sei se é esse tipo de energia que acaba puxando um pouco mais ou se tem alguma coisa assim que a gente consegue identificar mais e ficar mais preparado, sabe? Ótima pergunta. Como que isso funciona? A gira, que a gente vai dentro de um contexto da vibração pelo atabaque. A gira, ela tem pontos de aumento de vibração que eles vão fazendo assim até terminar. Vou dar um exemplo de uma realidade que acontece, por exemplo, no Xirê. Você percebe que quando eu ou a Inaí, a gente está lá no meio do círculozinho, muitas vezes a gente puxa, já depois que terminou a gira, terminou a gira, enquanto aquele orixá ainda está acontecendo, a gente puxa novamente o comprimento dele. Por que isso acontece? Vou dar um exemplo de algum. Aí o exemplo do Xirê. Talvez ache que tem pessoa que não participou do Xirê, mas de pequeno spoiler. Ele tá lá. Ô, Gunhê Patacuri Ogum. Seu general com a sua espada, a sua lança, ele deixou isso. Um órgão de segurança. Seu general, seu general. Aí depois começa. No Maitá, no Maitá, no Maitá. Ogum guerreiro, guerreiro, guerreiro. Então aqui a gente vai ter um aumento de vibração. Se chegou aqui e o cara não recebeu, ele tem algum, por exemplo, aquela energia está estagnada. Então, nesse momento, se eu chamo novamente a energia, eu consigo aumentar essa vibração. E aí eu consigo fazer com que esse cara aqui, talvez ele tenha nesse pico de energia a incorporação. Entendeu? Então, existe uma forma de conseguir controlar essa energia. E aí, dando o exemplo de algum ainda,
o último ponto, ele vai ser: quando eu morrer, eu vou passar lá na Arunda para ver o Saravá, filho de Umbanda. Então você consegue ver, se você pegar o processo de todos os orixás no Xirê, você consegue ver um fluxo muito claro de início, meio crescendo, final diminuindo, para a gente conseguir manter esse fluxo. Quando que isso aqui acontece na fratela, principalmente dessa quebra de energia, desse impacto maior? Em giras que gira onde isso é a natureza da linha ou do orixá. Vamos lá. O que isso significa? Quando a gente volta aqui e a gente vê esse cara, cada chakra ele trabalha uma linha. O caboclo ele trabalha o cardíaco. Cardíaco está relacionado com o timo. Por isso, o caboclo bate no peito. A natureza vibracional da energia do caboclo, para ativação dessa energia, ele bate no peito quando ele desce. Porque ele ativa o timo do médium e esse timo limpa os fluidos que estão na aura dele para que o caboclo consiga descer na sua essência. Por isso, o caboclo bate no peito. Diferente de uma linha de marulho, onde ela vai trabalhar aqui, e aqui a gente está pensando no sentido da cabeça, o primeiro sentimento que Então, vamos nessa questão de vibração. A gira de caboclo vai estar assim. Aí, arreia, capangueiro, capangueiro da Jurema. Arreia, capangueiro da Jurema, Jurema. Então ele vai ter essa crescente que é da natureza da linha. Quando a gente pensa no marinheiro, a gente vai pensar num fluido que ele é muito mais lento que pela natureza de Iemanjá. Então vem, marinheiro, dá licença de passar seu navio no porto. Você vai ver que os pontos de marújo, eles quase que encaixam um no outro. Você vê que eles têm esse fluxo. Como que a pessoa faz a incorporação aqui, que é diferente daqui? Aqui, o cara incorpora nesse impacto, que é da natureza da linha. Aqui, ele incorpora pelo movimento, que é a natureza da linha. Então aqui e aí a gente pode levar isso aqui, por exemplo, para a linha de coroa, que vai ser a linha de Oxalá, que vai ser os beduínos. A gente consegue levar isso para a linha de preto velho aqui, que também é lento, que é o chakra básico, então ele vai bem devagar. E aí quando a gente pega, por exemplo, aqui a linha de boiadeiro, a gente também vai ter esse pico de energia quando o boiadeiro brada, né? Quando ele chama o boi. Então, quando ele chama, você vê que é uma natureza da linha que todos os outros também começam a bradar. Que é diferente muitas vezes do caboclo. Então, quando a gente tem esses picos de energia que são da natureza da linha de trabalho, é comum que isso impacte o cara que está lá embaixo. Por isso que provavelmente deve ser muito difícil de um cara coisar na linha de Maruja, na linha de Baiano, são linhas assim mais tranquilas. Linha de Exu, ela vai trabalhar também no chakra básico, né? E aí é por isso que a gente trabalha com o preto velho e com a guia de Exu, porque os dois trabalham na mesma vibração, em polos opostos. E ela tem um certo impacto na gargalhada do Exu. Mas ainda assim, ele é menor. As pessoas tendem a espreitar mais em Exu, porque é uma linha mais comum, mais bonito, mais, né, a pomba gira, o Exu fodão, é mais pelo ego, e o Exu é a linha que trabalha o ego do médium, então isso é muito mais comum. Então, quando a gente vai pensar nisso, nesse ponto, a gente vai levar
para essas linhas onde, na natureza da linha, é inato esse impacto na vibração. Caboclo, boiadeiro. No caso, a fratela ela tem só uma linha de caboclo, né, onde desce tudo. Por exemplo, se fosse no Bubi, ia ser caboclo de Xangô, caboclo de Ogum. E aí isso também a gente leva para o orixá. O orixá que tem esse impacto muito grande, ele também tem a tendência da pessoa espritar nesse momento que ela não entende esse impacto. Yansan, Xangô, não sei se em Ogum, que a maioria das vezes do Ogum eu estou recebendo. O Mulu, isso acontece pela densidade da gira. Então, se a gente for pegar o Mulu ele é uma vibração quase que assim, né? Só que ela é muito constante. Então, essa constância que acontece, ela tende a trazer um peso, tipo assim, bizarro para a situação. Então, uma indústria, ela me deixa de olho nos Omulus. E quando você está fazendo isso, você tem que ver se a pessoa já não está ficando com febre. Porque quando a pessoa recebe o Omulu por muito tempo, ela começa a esquentar, de tão denso que é a energia. A pessoa começa a passar mal. Então, você vai ver, se vocês forem prestar atenção na festa de Omulu, provavelmente eu vou ter que estar lá olhando eles, ou a emoji, e às vezes a gente coloca a mãozinha perto, assim, sabe? Pra sentir se tá muito quente. Que aí a gente, né, meio que acelera o processo, ou ver se a pessoa não tá passando mal, porque apesar de ser lento, é muito denso. Respondeu a pergunta? Beleza. Respondido. Então eu acho que agora a gente tem a gravação agora, também vou fazer o resumo, e no resumo eu vou deixar todo esse procedimento também vai virar um pop, caso a pessoa tenha a estrutura. Em relação ao pop da última aula, eu ainda não fechei, porque essa semana eu fiquei em casa por conta da minha gatinha. Uma gatinha minha castrou e a outra ficou com ciúmes e começou a passar mal. Então, assim, eu não consegui nem ir na gira de ontem, né? E eu não tive tempo de conversar com uma indústria. Mas aí eu vou alinhando, vou organizando isso tudo, pra gente ter o pop da acolhida, o pop do responsável do dia e o procedimento padrão que a gente vai fazer quando a pessoa explitar. Antes da pessoa explitar, quando ela está explicando. Beleza? Em relação ao cronograma, a gente já fechou essas duas aulas, então a gente já fechou os procedimentos da acolhida, a gente já fechou agora nessa manifestação. Dia 11 é curso de casamento, então eu não vou poder dar aula, porque eu vou estar casando. E dia 18 vai ser o preparativo dos casamentos. Então eu vou tirar esse dia 18 para eu conseguir resolver minhas coisas, porque eu estou muito abarrotado, ainda não consegui resolver uma grande parte das coisas, deixei oferenda, né, e tudo mais. Próxima aula, então, vai ser só dia 25/4, depois da feijoada. Na verdade, antes da feijoada, né? Enfim, mas aí vai ser dia 25/4, próxima aula. Vou enviar lá no grupo. Qualquer dúvida que tiver, qualquer pontuação que tiver, até pra gente construir as próximas aulas, pode me mandar, que eu levo em consideração. E aí, até lá, eu já passo o cronograma, tema da aula, tudo certinho. Beleza? Gente, ficou alguma dúvida, alguma pergunta, questionamento? Pode mandar, agora é a hora. Tudo certinho? Gente, fico muito feliz com essa aula. Eu acho que a gente está... esqueci de poder compartilhar. Eu sinto que a gente está conseguindo desenvolver bastante a acolhida. É um processo que ele demora, né? Então eu prefiro ser constante, ser bem devagarzinho, pra gente conseguir resolver as coisas aos poucos, do que eu jogar um tanto de coisa na cabeça de vocês, mostrar como que é tudo lindo, bonito, mágico, mas a gente não resolver nada. Então, eu como liderança, eu fico muito feliz com a equipe que a gente tem hoje. A gente está conseguindo andar, a gente está conseguindo direcionar. Eu tenho certeza que essas aulas, principalmente agora, elas vão sempre se aprofundar muito. Essa foi a primeira aula mais profunda que a gente teve. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, porque vocês ainda estão fazendo o curso da Emoji, pode tirar dúvida comigo, porque a gente precisa de ter clareza nisso, para assim que as próximas pessoas que entrarem para a acolhida, a gente consiga ter essa estrutura muito certinho. Beleza? Gente, eu passei 10 minutos... passei um pouquinho hoje. Passei um pouquinho hoje, me desculpa. Mas assim, se não quiser sair, podia sair, tá tudo certo, não ligo para isso. Bom final de semana para vocês. Para quem tem gira hoje, boa gira. Qualquer dúvida, tá lá no grupo. Obrigado, viu, gente? Boa Obrigado, tarde, gente. Obrigado. Tchauzinho.